estudo está inserido em outra região, no área sobre a qual já se realizaram outras pesquisas linguísticas, não encontramos registro de pesquisas que tivessem abordado nosso objeto de estudo com o viés que utilizamos. A linguagem oral dos boiadeiros nessa região é a principal justificativa para este trabalho. Alia-se a isso a nossa vontade de registrar os falares desses boiadeiros, para preservar a cultura e a língua da região. Tarefa talvez mais viabilizada, porquanto vivemos nessa comunidade desde o nascimento e vivenciamos o dia a dia dos boiadeiros e a lida com o boi em seu meio familiar. A imagem 1 está localizada, está a localização de São Pedro das Tabocas. Do nosso lado direito, logo no primeiro quadro, está o Brasil, dentro desse quadro vermelho. Logo abaixo está Minas Gerais, também dentro do quadro vermelho. E logo abaixo, a cidade de Pedras de Maria da Cruz. E no pontinho vermelho está a comunidade de São Pedro das Tabocas. Do nosso lado esquerdo está a imagem ampliada, do mapa de São Pedro das Tabocas, para ficar um pouco mais fácil a visualização de todos. Lembrando que esse mapa ele foi feito especialmente para essa pesquisa, uma vez que na Prefeitura de Pedras de Maria da Cruz e no IBGE nós não encontramos nenhum mapa que falasse ou que mostrasse a comunidade de São Pedro. Proposta da pesquisa: analisar na linguagem falada dos boiadeiros da região norte mineira, da comunidade de São Pedro das Tabocas, zona rural de Pedras de Maria da Cruz, norte de Minas Gerais, especialmente o léxico utilizado pelos boiadeiros durante sua vida, como um registro do patrimônio linguístico e cultural do local. Hipóteses e objetivos. Hipótese. O vocabulário apresentado pelos informantes da pesquisa mostra a estreita relação entre a língua falada na região e a cultura dos boiadeiros, e remete aos que designam os fatos ou objetos que fazem parte integrante dessa cultura. Objetivo geral: investigar o vocabulário dos boiadeiros da comunidade de São Pedro das Tabocas, Minas Gerais. Objetivos específicos: descrever e analisar o vocabulário dos boiadeiros da comunidade de São Pedro das Tabocas, identificar as lexias que refletem a cultura dos boiadeiros na região selecionada para a pesquisa, elaborar uma relação de palavras utilizadas pelos boiadeiros na comunidade em estudo e registrar e divulgar a hipótese e a cultura dos boiadeiros refletida nos falares desses trabalhadores da comunidade. Aqui trouxe uma foto para estar ilustrando a vocês a única informante feminina que participou da entrevista, que autorizou, a gente estar entrevistando e coletando os dados. Referencial teórico. Essa pesquisa fundamenta-se nas seguintes teorias: léxico, cultura e meio ambiente, Biderman 2001 e 1984, Cabré 1906, Sage 1980, Sapi 1969, Seabra 2015, Vilela 1994, entre outros. Dicionário, vocábulo, glossário e relação de palavras. Biderman, 1984, Debord, 1984, entre outros. Sociolinguística, Labor, 2008, Cesário e Volta, 2011, entre outros. Outras referências que tratam do assunto, como teses, dissertações, artigos, Tavares, 2003, entre outros. Aqui eu trouxe outra foto para estar ilustrando, o dia a dia dos boiadeiros aqui da comunidade. Metodologia: pesquisa bibliográfica, documental, qualitativa e quantitativa, bem como pesquisa de campo. Amostra: moradores nativos da comunidade do sexo masculino e feminino, escolarizados e não escolarizados, no total 11 informantes, assim estratificados 3 grupos etários. Lembrando que desses 11 participantes, apenas uma participante é feminina, como eu disse anteriormente, e os grupos são
Os grupos etários são: grupo 1, de 18 a 34 anos, grupo 2, de 35 a 59 anos, grupo 3, de 60 anos acima. A organização dos dados foram feita a partir dos dados por temáticas. Aqui está o quadro dos informantes, onde está todas as informações dos informantes. Eu não vou fazer a leitura devido ao tempo, mas está aqui todas as informações coletadas. O quadro 2, a síntese da pesquisa, o corpus da pesquisa, entrevista, gravações e fotos, etapas metodológicas, aproximação dos entrevistados da pesquisa, São Pedro das Tabocas, observação do participante e registro diário de campos, estudo dos costumes dos boiadeiros, observação do informante e anotações, entrevistas semi-estruturadas, entrevistas individuais de cada vaqueiro, delimitação do campo temático, transcrição das entrevistas, seleção das lexias, divisão das lexias por temática, elaboração da relação de palavras, seleção das lexias e organização em ordem alfabética. Os resultados: discussão das relações lexias que permeiam o campo lexical, cultura do boiadeiro. Análise dos dados. O total de lexias encontradas foram 215, distribuídas por Temática 2, legalização da profissão, 12 lexias. Temática 3, vestimenta do vaqueiro, 14 lexias. Temática 4, alimentação do vaqueiro, 13 lexias. Temática 5, instrumentos de trabalho do vaqueiro, 31 lexias. Temática 6, festejos do vaqueiro, tradições, 9 lexias. Temática 7, animais da lida do vaqueiro, 58 lexias. Temática 8, animais utilizados pelo vaqueiro para lidar com o gado, 9 lexias. As 215 lexias formam o corpus, foram distribuídas nos seguintes campos temáticos. A temática 1, profissão do informante vaqueiro, como foi dito anteriormente, e a cada temática eu trouxe um trecho das entrevistas feitas com os informantes, para estar exemplificando para vocês como que foi feita essa pesquisa, seguida de uma imagem para estar fazendo essa ilustração. Exemplo. Mas é a experiência da vida inteira trabalhando, né? Com isso, o vaqueiro de verdade, hoje está tão difícil que não fica afirmado. Um trabalha um dia, com um pouco sai, vem outro, fica um dia, daquele jeito. Temática 2, legalização da profissão do vaqueiro. Exemplo. É igual na outra pergunta interior sua aí, das diferenças. Vaqueiro de hoje, combinado. Hoje varia muito disso também. Eu mesmo. Atualmente, eu trabalho. Não é de carteira assinada, mas na outra fazenda que eu trabalhei toda, eu trabalhava de carteira assinada, né? Hoje, está mais pelo combinado de boca, como mesmo. Mas a gente sabe que tem que ser de carteira assinada. Tem que ter a legalização certinha, como você falou. Mas aqui está a lei número 12.870, de 15 de outubro de 2013, né, que dispõe sobre o exercício da atividade profissional do vaqueiro. A presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica reconhecida a atividade de vaqueiro como profissão. Artigo 2. Considera-se vaqueiro o profissional apto a realizar práticas relacionadas ao trato, manejo e condução de espécies animais do tipo bovino, bubalino, equino, muar, caprino e ovino. Aqui está a lei, né, que eu falei anteriormente. Temática 3. Vestimenta do vaqueiro. Tem assim, dependendo da lida, se você estiver na mexida no curral,
é botina, blusa e chapéu. Agora, se você for mexer no mato, aí você vai precisar de uma roupa de couro, né? Porque para livrar de acidente, de machucar, de cortar, isso aí. Temática 4, alimentação do vaqueiro. Depende. Se você estiver na fazenda, a alimentação ser normal. Arroz, feijão, carne, o que tiver. Mas se for para você carregar um gado para outro lugar, você tem que levar. Você tem que levar um farofa, o que seja. Às vezes você fica sem comer, você só come quando volta. É assim. Temática 5, instrumentos de trabalho do vaqueiro. Uai, no caso aí, no caso, ele tem que ter o ferrão, a corda, tem que ter o facão na cabeça da sela, né? Que às vezes ele pode enganchar no mato, ou às vezes ele marra um gado também. Às vezes engancha, ele tem que marrar ele, né? Tem que cortar. Aí aqui nesta imagem está sendo feita uma descorna de um gado, né? E esse instrumento que eles estão utilizando, ele chama mochador, que é o instrumento que eles utilizam para estar fazendo essa descorna do gado. Aqui tem o aplicador de brinco de mosca, que são alguns objetos da lida do dia a dia do vaqueiro, sendo a pistola, algumas vitaminas, o facão. Esse objeto laranja, ele é o brinco de mosca. E o que está em evidência na mesma foto é o aplicador, que é o que a gente trouxe para estar exemplificando para vocês os instrumentos utilizados pelos vaqueiros. Aqui está o ferro, é uma prática que é bem discutida na região, devido ser bem doloroso para o gado, mas mesmo assim aqui na comunidade ainda é uma prática frequente. Temática 6, festejo do vaqueiro, tradição. Tem 12 de outubro, que é a comemoração de Nossa Senhora Aparecida. Geralmente faz a cavalgada. E tem a cavalgada feminina, que surgiu já há 2 anos. Aí é só a cavalgada. Esta foto nós trouxemos para exemplificar, inclusive uma devota de Nossa Senhora Aparecida, pedindo proteção para os cavaleiros dessa comunidade. Temática 7. Animais da lida do vaqueiro. Exemplo. Não. Os animais para mexer com gado é cavalo mesmo. Cavalo, égua e animal que mexe direto e cria um porco ou galinha, né? Cachorro. Nessa imagem, nós trouxemos o cachorro, que está bem em evidência, os cavalos e os boiadeiros em dia de lida normal. Temática 8. Animais utilizados pelo vaqueiro para lidar com o gado. Os animais é o cavalo mesmo. Cavalo, burro, mula. Considerações finais. Ao longo do trabalho, analisamos a fala de 11 vaqueiros da comunidade de São Pedro das Tabocas e compilamos 215 lexias que que fazem referência à cultura do gado. Organizamos o questionário em 8 campos temáticos. Foi-nos possível identificar um número considerável de lexias, 215, que refletem a cultura dos boiadeiros da região selecionada para esta pesquisa. Em consonância com os objetos delineados, assumimos que o vocabulário apresentado pelos informantes da pesquisa mostra a estreita relação entre a língua falada na região e a cultura dos boiadeiros, além de designar fatos ou objetos que fazem parte dessa cultura. Pretendemos, com este trabalho, divulgar a história desta comunidade por meio das lexias identificadas na pesquisa dos boiadeiros, almejando que esta profissão continue em evidência e que a cultura a ela associada seja valorizada, para evitar que desapareçam no meio as pressões da contemporaneidade. A importância de destacar e preservar a história e as práticas dos boiadeiros reside na valorização de um patrimônio cultural que penetra nas tradições do campo e nas vivências desses trabalhadores rurais, ao manter viva a memória e os costumes dos boiadeiros,
contribuímos para a preservação de uma parte da identidade cultural brasileira, para a cultura e para a história social do país. Aqui estão as referências que utilizamos para o desenvolvimento do trabalho. Agradecimentos a Deus que pode fazer infinitamente mais em minha vida, a Nossa Senhora Aparecida, intercessora e mãe adorada, a professora Maria do Socorro Vieira Coelho, pela competência, paciência e assistência durante a sua orientação. Este trabalho não seria concretizado sem o seu empenho, incentivo indispensável nessa trajetória. Aos meus queridos pais, Romilda Neves de Aquino Vieira e José Adão Mendes Vieira, pelo incentivo e por contribuírem de maneira imensurável para a minha formação como pessoa. Ao meu amado avô, Mário Aquino, luz da minha vida, minha motivação e minha saudade, pelos ensinamentos de vida, por suas lutas, sua honestidade e perseverança, que me servem de norte para trilhar meu caminho. A banca examinadora pela leitura atenta do meu trabalho. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada a todos e eu estou à disposição para qualquer dúvida da banca. Aí, né? Ficou difícil agora, ficou difícil respirar, tá, Andressa? Não pode fazer isso com a gente, não, tá? Mas pode, claro que pode fazer, e é um direito, né? Tenho certeza que de onde seu avô estiver, ele está feliz com essa realização, bem como, né, a comunidade de Tabocas, né? São Pedro das Tabocas, aqui representado por alguns, e por você, que é de lá, né? E uma honra ter aqui uma vaqueira, né? Uma boiadeira, a Thalita, a única mulher, né? Ela não é a única, mas é a que participou da pesquisa, contribuiu, certo? Então, parabéns pela apresentação, né? E passo agora a palavra para a professora Sônia Maria Pereira Souza Ruas, para conversar com você. Ela vai combinar se ela quer fazer pergunta, você responder, né? Ou se ela vai fazer todos os apontamentos e depois você fique à vontade, tá, Sônia? Novamente, muito obrigada. Boa tarde a todos que estão presentes nessa sala, a professora Socorro, a professora Roseles, a professora Andressa, a professora Paula. É um prazer participar com vocês deste momento tão importante para a Andressa. Parabenizo, Andressa, você pela apresentação. Você foi muito tranquila, muito calma, a sua fala, né, bem devagar, para que todos pudéssemos compreender muito bem. Você está de parabéns. Eu quero agradecer à professora Socorro pelo convite para eu participar dessa banca, pela honra, pelo prazer que foi ler o seu trabalho. Seu trabalho me fez relembrar a minha infância, parte da minha juventude, porque eu cresci no meio rural, vivi até os meus quase 20 anos no campo. Então, das lexias selecionadas para o seu trabalho, muitas eu conheço o significado, porque eu convivi juntamente com meu pai, né? Já presenciei lá ferrar o gado. Então, foi algo muito satisfatório. Estudar o léxico é uma área muito abrangente, e estudar o léxico dos boiadeiros da cidade de São Bento das Tabocas foi uma escolha, uma bela escolha feita por você, né? Realmente é um resgate da história, da cultura, da língua,
dos moradores, do grupo social, dos boiadeiros, das pessoas da região. Então, é uma forma mesmo de registrar para que essas lexias não sejam esquecidas. Então, foi um trabalho que me fez voltar um pouco ao passado e relembrar de alguns acontecimentos e também do vocabulário utilizado por pessoas da minha família e que eu convivo até hoje. Eu gostei muito da temática que você escolheu, né, uma forma de manter viva a língua, a cultura, a história, e de mostrar também para outras gerações, talvez pessoas que não são do meio rural, as lexias, né, de mostrar o vocabulário e de levar novos conhecimentos a novas gerações. Fiz aqui algumas ponderações, algumas observações sobre o seu trabalho, que ficou muito bem feito, como a professora Socorro disse, foi um trabalho, assim, além para uma monografia, você está de parabéns. Então, são poucas observações e que eu espero, né, contribuir para melhorar o seu texto, que já está muito bom. Então, você está de parabéns. O título do seu trabalho ficou bem claro, conectando com o objetivo que é proposto, né, com o objeto de estudo, que é a fala dos boiadeiros da comunidade São Pedro das Tabocas, conectou também com os objetivos, o objetivo geral, objetivos específicos, a hipótese, você conseguiu, né, ao final do seu trabalho, comprovar a hipótese, a justificativa, né, que partiu de um desejo de registrar essa linguagem oral dos boiadeiros, a sua metodologia, você deixou claro o passo a passo da sua pesquisa, as ações que foram desenvolvidas, mostrou para nós também um pouco da história de Pedra de Maria da Cruz, a etimologia, um pouco da história da Dona Maria da Cruz, da cidade de São Pedro das Tabocas. Então, nós conseguimos acompanhar todo o procedimento da sua pesquisa, as fotos, as imagens, conseguiram complementar o que você escreveu. Com relação ao título, né, eu fiquei pensando assim, você mostrou no seu texto 3 lexias importantes para o leitor, para o entendimento do leitor, que foi o boiadeiro, tropeiro e vaqueiro. Né? Boiadeiro você colocou aí com base em Souza, que é uma profissão associada ao contexto de condução de grandes rebanhos para fins comerciais. Tropeiro, remetendo aí a profissões, aqueles que transportavam mercadorias de gado e outras mercadorias em longa distância, e vaqueiro, que é a profissão que lida diretamente com manuseio, com cuidado, que pastoreia o gado, né? E seus entrevistados, a maioria todos eles se identificaram como vaqueiro ou como um profissional que lida com o meio rural. Então, eu me fiquei questionando se não seria mais adequado utilizar no título vaqueiro ao invés de boiadeiro, né? Uma vez que é a lexia que se refere à profissão mencionada pelos entrevistados. Né? Só uma observação, mas é claro, é uma decisão sua, uma conversa com sua orientadora, é só uma observação. No resumo, eu achei seu resumo bem objetivo, contemplou as partes necessárias para o resumo. Sugiro só inserir na linha 3 e 4, você está acompanhando aí, tá, né? Inserir a palavra trabalho, onde você colocou objetivo, deixe investigar, ou inserir trabalho, ou inserir aí a ligação, né? O investigar, só para melhorar um pouquinho. Na epígrafe, a fonte, só verificar se está de acordo com a BNT. Com relação ao referencial teórico, né? Você trouxe os conceitos da lexicologia, lexicografia, da terminologia, esclareceu também, né, a diferença entre palavra, vocábulo, lexia, achei bem pertinente, dicionário, vocabulário, glossário, achei bem interessante, seu referencial teórico está muito bom,
trouxe também o esclarecimento aí sobre a sociolinguística, que é a língua em uso, a língua é a língua que está, né, em contexto, a fala real, então foi bem importante mostrar esses aspectos sociais, culturais, estudados aí pela sociolinguística. Vou apontar aqui alguns trechos que é normal, é comum deixarmos passar despercebido aos nossos olhos, uma vez que nós acostumamos com o nosso texto e com a leitura nem sempre conseguimos enxergar. Na página, ou se você, depois eu vou enviar também para você, né, essas observações, vou passar por algumas aqui, na página 12, no terceiro parágrafo, é só evitar uma repetição que eu observei, quando você diz apresentamos o objeto de estudo, mas bem próximo, anteriormente, você diz contextualizamos o objeto de estudo, então evitar essa repetição. Na página 13, no quarto parágrafo, eu acho interessante terminar esse parágrafo com um comentário, porque você concluiu com a citação, colocar um comentário seu, e também anunciar a sessão seguinte, né, a subseção seguinte. Acho que é interessante você acrescentar isso. Deixa eu ver mais aqui. Na página 17, no terceiro parágrafo, a referência, né, faltou o nome do autor, é só uma observação que depois você mesma acrescentar, acredito que, né, senão a gente passa despercebido mesmo, a gente não consegue identificar todos esses detalhes. Na página 23, na linha 4, é só a palavra que faltou um E aí, né? Na mesma página, onde você colocou no que range, né? Eu acredito que seja no que tange, então é só alterar isso aí, coisa simples. Na página 25, o terceiro parágrafo, a informação que você trouxe no terceiro parágrafo, ela está no segundo parágrafo. Então, é importante você ler esses dois parágrafos aí para evitar a repetição. Isso. Na página 29, na segunda linha, também tem uma repetição lá, nos fundamentamos, nos alicerçamos, aí você faz a opção de deixar uma ou outra. Deixa eu ver aqui mais. Na imagem, no título da imagem 38, não, está na página 38, a imagem 2, é só onde está placa da caixa d'água, eu acredito que não tem esse apóstrofo aí no da, né, somente no da d'água, só uma observação também. Na página 41, onde você colocou no título da foto escola, sugiro que você coloque também o nome da escola, né? Fica mais interessante, direciona mais. Na página 55, é onde você começa, coloca as lexias que você analisou. Eu observei que só na lexia da letra D, que você começa uma delas com a letra maiúscula, então é só para padronizar mesmo. E observar também o alinhamento. Eu observei que da página 66 até da página 56 até a 59, né, está observar o alinhamento. Você conseguiu acompanhar aí, Andressa? Gostei muito do quadro que você fez, o quadro 1 com o perfil dos informantes. Não, está na página 45. Não, eu quero falar aqui sobre a tabela que está na página 61 até a página 64. Deixa eu localizar aqui. Eu achei muito interessante,
onde você colocou aqui, fez a distribuição das lexias pela temática. Só onde há aqui a porcentagem, eu acredito que seria interessante, nessa coluna da porcentagem, colocar a informação da coluna porcentagem, e ao final de cada temática, você colocar total da lexia e a porcentagem, e também das ocorrências, o total e a porcentagem. Eu acho que tem como melhorar isso aí. E já lá na página 72, onde você coloca na linha 3 a expressão como, por exemplo, né? Você optar ou somente pelo como ou somente pelo por exemplo. Né? São observações que eu vou te enviar depois, mais algumas que eu anotei, depois eu envio para a professora Socorro e ela envia para você. Mas o seu trabalho ficou muito bom, né? Parabenizar mesmo, você foi muito além do que é esperado para a monografia. Você conseguiu registrar muito bem o objeto, os objetivos, tudo que foi proposto no seu trabalho, e parabenizar mesmo. É um trabalho de grande relevância para a comunidade, para a universidade, né? E que você continue, né, nos estudos, pesquisando, que consiga, né, o mestrado, doutorado, e contribuir muito para a educação, o ensino, e deixar registrado aí o seu trabalho. Parabéns, viu, Andressa? Obrigada, professora, obrigada, Andressa. Alguma observação, Andressa? Só agradecer a professora Sônia Maria pelas considerações. Nós levaremos, sim, todos em consideração. Vamos observar com muito cuidado tudo que você propôs e vamos, sim, atrás dessa melhoria para o trabalho ficar ainda melhor. Obrigada. Sônia, muito obrigada. Parabéns pela participação. Né? E nós vamos aguardar o texto com as observações. E agradecemos, né, pelas observações, e certamente elas vão melhorar o trabalho da Andressa, certo? Então, muito obrigada, Sônia. Que agradeço, professora. E agora eu passo a palavra para a professora Roseles, para ela conversar com a Andressa. Boa tarde novamente, pessoal. Sônia e Paula, já ouvi falar muito sobre vocês, mas nós ainda não havíamos tido a oportunidade de nos encontrar. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, né, por dividir a leitura do texto de Andressa comigo. Agradeço a Andressa pelo convite, pelas palavras tão gentis dirigidas a mim nos agradecimentos. E dizer, Andressa, que, na verdade, fiz mesmo, foi minha função de professora, né? Incentivar os alunos, fazer com que eles continuem querendo, fazer com que eles sigam em frente. Agradeço muito as palavras. E agradecer à professora Socorro pelo convite e pela confiança nessa leitura. Quero mandar um abraço muito especial para os alunos do 8º período de Letras Português, que estão aqui hoje para prestigiar a Andressa. A turma do 8º período é a última turma do projeto de 2011, e é uma turma que nos fará muita falta. É um projeto que também nos fará muita falta. Bom, então, vamos lá. Eu fico muito feliz, Andressa, porque desde o início, quando a gente começou a falar do projeto de pesquisa, você queria exatamente isso, né? Talvez não com esses contornos que a sua pesquisa tomou, talvez não com esse viés, mas era um viés que você não sabia ainda, né? E eu fico feliz que você tenha seguido nisso, era uma coisa que você queria muito, uma homenagem para a sua família, especialmente para o seu avô. E antes de eu entrar
Só um minutinho aqui. Exatamente no que eu vou dizer sobre o seu trabalho, sobre isso que eu acabei de dizer, eu quero fazer uma leitura rápida de uma autora que eu admiro muito. Por toda a vida, procurei um lugar de pertencimento, um lugar para ser o meu lar. Fui criada em uma cidade pequena, então sabia desde pequeno que era um lar, como era estar em um. O lar era um lugar seguro, onde não haveria dor. Era um lugar para curar as feridas. O lar era o lugar onde eu tinha importância. O lar era o lugar que me fazia falta. Não era onde eu morava. A primeira casa familiar de que me lembro, formada por blocos de chão de concreto, instalada no topo da colina, parecia nua em contraste com o exuberante pano de fundo de uma densa paisagem natural. Árvores, trepadeiras de madressilvas, arbustos de amora e morangos silvestres faziam da casa de concreto uma invasora, uma força contrária à natureza, incapaz de assumir o controle sobre o mundo selvagem. A casa era imutável e a paisagem natural seguia em incontestável crescimento. Esse trecho eu tirei de uma obra que eu gosto muito, de uma autora que eu gosto muito, falecida em 2001. O nome dela era Bell Hooks, e o título desse livro é O Anticolonialismo de Bell Hooks por ela mesma. Com essas palavras, eu felicito você e a sua orientadora pela escolha, pelo cuidado com o trabalho. Pertencimento é uma coisa que a gente tem ou não tem, e acho que você deixou isso, eu tenho certeza que você deixou isso muito, muito claro no trabalho. Eu concordo e praticamente, né, fiz todas as observações feitas pela professora Sônia. Se a gente tivesse conversado antes, né, coisa que a gente não faz, não pode fazer, tá bom? Não teria dado tão certo. Então, Sônia, ainda que seja a nossa primeira vez aqui, nós estamos conectadas, né, de uma maneira muito boa e muito produtiva. Então, não vou me repetir, Andressa, nessas questões, porque também eu vou enviar para você e daqui a pouco você terá tanto o meu quanto da professora Sônia para fazer as revisões que a gente está apontando, e muitas delas aqui eu sei que são necessárias. Algumas questões de formatação, umas pouquíssimas questões de concordância, coisas que já é do seu trabalho fazer depois. Bom, então, vamos lá. Lá na página 15, no penúltimo parágrafo, tem uma interrogação na data de Seabra. Tem assim, Seabra 2015, uma interrogação. E um pouco mais à frente, né, uma vez que Seabra foi uma das suas grandes fontes de pesquisa, aparece Seabra 2015 sem nenhuma interrogação. Alguma questão especial nisso? É outra obra de Seabra? Ou foi só alguma coisa que escapou aí? Foi um erro de digitação mesmo, uma coisinha que acabou passando pelos nossos olhos. Tá, não, tudo bem. Então, agora a gente pode seguir. Lá na página 16, primeiro parágrafo da página 16, você pode me acompanhar aí, você diz assim, deixa eu chegar à página 16 aqui, voltando, página 16, primeiro parágrafo, você diz, Seabra 2015 afirma também que a linguagem serve para categorizar o mundo através de taxonomias. A autora destaca que os membros de uma cultura devem compartilhar pensamentos e maneiras de ver o mundo, apesar de que, do meu ponto de vista, habitantes de um lugar praticam as mesmas culturas, compartilham o mesmo linguajar. Porém, o seu modo de pensar é variável. Afinal, cada mente funciona de uma maneira e, assim como ela afirma, nem todos têm acesso à mesma informação. E se tem, nem sempre a utilizam. Minha pergunta para você é o seguinte: esse ponto de vista é seu ou esse ponto de vista faz parte da paráfrase que você fez de Seabra? Meio tem um pouco dos dois, porque eu concordei em parte da fala, né, feita por Seabra, e aí eu acabei escrevendo, não ficou muito claro, né, o que eu quis dizer, mas tem um pouco dos dois. Assim, eu estava pensando, e é uma coisa para você discutir com a professora Socorro.
Você abra para mim, para a professora Socorro, né, a pessoa do léxico, e tem trabalhos interessantíssimos nessa área. Ainda que você não concorde, eu fiquei pensando assim, se seria um momento, né, de contradizer essa afirmação, uma vez que o seu texto todo mostra o seu trabalho, mostra a sua região. E pensando assim, para você colocar seu ponto de vista ali, precisaria de uma outra fundamentação, né? E acho que seu trabalho já é o seu ponto de vista, né? Você escolheu um ponto de vista para a sua pesquisa. Então, assim, eu acho que é desnecessário, mas você vai discutir com a professora Socorro depois e pensar nisso. Mesmo porque, quando ela faz essa afirmação, vou voltar aqui, os membros de uma cultura devem compartilhar pensamentos e maneiras de ver o mundo. Na verdade, eu não voltei a citação dela para saber se tem o devem lá, eu não sei se tem. Mas é uma afirmação que aparece em outras obras do léxico, né, de que as pessoas realmente elas compartilham, elas estão numa comunidade, né, elas compartilham visões de mundo, compartilham a língua, compartilham a cultura. Por isso que eu acho que não é... Você já está dizendo isso ao longo do trabalho. Tá? Lá na página... No próximo parágrafo dessa mesma página, próximo parágrafo da mesma página, você diz... Não, na verdade é no terceiro parágrafo. Esse estudo faz sentido total, nós temos um probleminha aí com sentido, né, que na verdade ficou sentindo, mas são coisas para você corrigir depois. Eu acho que, já que você quer afirmar isso aqui na frente, poderia trocar só essa localização. Esse estudo faz total sentido para a sua pesquisa, né? Eu acho que é só uma questão de estilo, não sei se total ali, se ficou interessante ali para o que você vai dizer na frente. Vai dizer, esse estudo faz total sentido, afinal, muitas palavras utilizadas pelo meu avô, e aí nós temos um outro probleminha, porque você não termina a frase, né? Esse estudo faz sentido total, afinal, muitas palavras que eram lexias utilizadas por meu avô, e das quais temos total conhecimento, aí nós não temos esse final. É uma coisa para rever, porque está prejudicando o sentido do parágrafo, né? Não estou simplesmente falando de questões ortográficas ou gramaticais, né? Estou falando de uma questão de microcoerência para não atrapalhar o sentido da leitura que nós precisamos ter aqui. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Eu sei que você seguiu o trabalho da Lívia, eu acho que a Lívia está aqui, inclusive, né? O trabalho da Lívia para falar da Constituição da cidade, mas, assim, lá está fundamentado, sim, e o que eu vou fazer aqui é só um acréscimo. Há outras teorias dizendo que, na verdade, Maria da Cruz foi mandada para a Ilha das Cobras, né? No Rio de Janeiro, e teria falecido lá. Então, deixar claro que você está seguindo o que a Lívia pesquisou, eu conheço a pesquisa dela, deixar claro que você está seguindo o que a Lívia pesquisou, só para evitar essas contraposições depois, né? Vai que você está apresentando seu trabalho em um outro lugar, fala disso, alguém aparece para dizer, mas eu soube que Maria da Cruz, né? Porque também há várias teorias a respeito, e como eu disse, conheço o trabalho da Lívia, né? Então, é bom você deixar isso claro. Estou seguindo aqui. Gostei demais das fotos, muito mesmo das fotos, elas estão lindas, muito bem feitas, mas eu acho que você precisa, na verdade, normatizar a maneira como essas fotos apareceram. Em algumas aparecem datas, em outras não. E se tiver um motivo para aparecer em umas e outras não, esse motivo também ele precisa ficar claro aí, né? Mas em muitas há data.
em outras diz dados da pesquisadora, fotografia da pesquisadora, pelas normas de referência, é importante colocar as datas. Eu gostei demais da síntese da pesquisa que você trouxe na página 46, né? Uma decisão metodológica muito acertada, achei excelente ali, né? Se alguém estivesse fazendo a leitura e se sentisse perdido, ao chegar à página 46, ia saber exatamente o que você já havia falado e o que teríamos daqui para frente. Achei que ficou muito interessante. Eu vi que você trouxe uma explicação, e eu achei ótima, né, sobre Baquiano. Eu só queria lembrar, você falou que Cunha retrata Baquiano, parece que em 1986, mas ele diz, né, que Baquiano está lá, ainda acho que século XVI, século XVII, que você trouxe lá. Queria lembrar num trabalho que eu orientei, que é o trabalho de Maria Aparecida, e ela fez o trabalho sobre uma obra do Manuel Ambrósio, e essa palavra Baquiano aparece com muita frequência lá, exatamente porque ela também trabalhou com a questão do léxico, né? E eu estou lembrando essa palavra, só que é uma palavra que eu gosto muito, e o Manuel Ambrósio costumava dizer maximês baquianas. Lá na apresentação das lexias, você apresenta as lexias, divide em campos temáticos. Um pouco atrás, você falou em campos lexicais e campos semânticos. Eu sei que não é objetivo do seu trabalho discutir aqui o que seja campo semântico, o que seja campo lexical, mas você abriu uma porta quando trouxe assim conceitos essenciais, né, para o trabalho. E aí você apresenta todos esses conceitos. Eu fiquei pensando, e é lógico que campos léxicos também aparece ali, mas será que ele também não poderia aparecer como uma entrada? Quer dizer, campos léxicos, lexicais, campos semânticos, e colocar ali um conceito? Isso, na verdade, às vezes é só uma sugestão. Tá? Você abriu a porta, colocando outras, né? Então, eu estou sugerindo. Lá na apresentação das lexias, voltando agora, eu encontrei a palavra encharca, e ela aparece lá, deixa eu ver exatamente aqui, não sei se ela aparece como instrumento de trabalho do vaqueiro. Eu quero saber o que é uma encharca. A palavra certa é enxerga. Enxerga. Isso, teve um outro erro de interpretação. Enxerga é um pano que eles utilizam no cavalo antes de colocar a sela, para proteger o cavalo, para não machucar quando for colocar a sela. Tipo vários forros, mas alguns são específicos. Aí eles chamam de enxerga. Mas assim, está errado a digitação aqui? É enxerga, a palavra certa, está errada a digitação. Assim, eu não conheço o contexto, né? Não tem abonação lá onde ela apareceu, mas isso me levou para outro lugar. Fiquei pensando, ainda que você tenha colocado lá como um utensílio, né? Isso me levou para outra coisa. Eu sei o que é, na verdade, o que você está dizendo, mas na minha cidade a gente chama de enxergar, não com K, né? Mas é uma maneira de falar de lá. Ok, tudo bem. Eu gostei muito do levantamento que você fez. Na verdade, assim, Andressa, que levantamento, né? E aí, como você fez um levantamento, a gente fica sempre querendo mais, e eu fiquei pensando assim, é claro que você vai continuar estudando, né? E é claro que nessa continuidade aí, a gente espera, tenho certeza que Sônia e Paula também esperam isso, que o glossário, o próximo glossário, né, esteja já, não era objetivo aqui, eu entendo perfeitamente, mas que ele esteja lá já completo, com todos os significados, né, com todas as abonações, porque eu tenho certeza que as meninas também ficaram curiosas para ver as lexias que você utilizou, principalmente as mais estranhas, né, as mais diferentes, dentro
já de um contexto. Eu parabenizo você e a sua orientadora por isso, e eu digo novamente que eu fico muito, muito feliz por você ter seguido com essa escolha. Assim como eu disse na banca de Júnia, fiquei feliz por ela ter seguido com a escolha que ela fez. Tudo bem que neste projeto do curso de Letras Portuguesas a gente não tem muitas oportunidades de mudar no meio do caminho, né? Então, quando eu estou falando aqui de escolhas que vocês fizeram e seguiram, eu estou falando de vocês afirmarem, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu não sei ainda como é que se faz isso, mas eu vou chegar lá e eu vou fazer. Por isso eu cumprimento você e a sua orientadora, fiquei muito feliz de ler seu trabalho, fiquei muito feliz de estar aqui. Eu já disse isso muitas vezes, vou repetir, a sua turma é uma turma do meu coração, será sempre uma turma do meu coração. Muito obrigada, mais uma vez, parabéns para vocês. Andressa, alguma observação? Eu não posso nem começar a falar que já estou querendo chorar. Vocês acabaram comigo. Não, Andressa, tá tudo muito seco, entendeu? Guarda a água, senão você vai ficar desidratada. Só gostaria de agradecer, Rosélis, por tudo, por toda a caminhada antes daqui, que foi longa, muito boa, e as considerações vão ser, sim, levadas em conta, nós vamos analisar, vamos fazer as alterações para que o trabalho fique melhor ainda e do jeitinho que a gente sempre sonhou, que a gente, você também tem uma mão inteira nesse trabalho, foi uma das pessoas que me incentivou a continuar e que me mostrou que esse trabalho valia a pena e que era muito bom falar sobre isso. Sônia escreveu aqui que na terra dela também é enxerga, né? Isso. Então, olha aí, nós estamos diante de um caso mesmo de variação. Que bacana. Seu trabalho trazendo outras coisas além daquilo que você se propôs. Pronto? Sim, Socorro, pode ficar à vontade. Certo. Então, antes de ir para a avaliação, a minha vez, né, de falar, e o que falar da Andressa, né? Falar nada, porque ela é isso tudo aí mesmo que nós estamos vendo, né? Essa mulher forte, chorona, né? Chorona por mostrar a sensibilidade dela, a percepção em relação à vida dos boiadeiros e vaqueiros, e ou vaqueiros, que às vezes são duas lexias usadas como sinônimo, né? Para uns, para outros, a diferença entre boiadeiro e vaqueiro, por viver neste meio, por respeitar todos deste meio, por registrar essa história e mostrar para a gente, por valorizar todos os e as, né? Filhas boiadeiras, que a Thalita está aqui, né? E outros também. E eu gostaria de agradecer muito a Thalita e outros que estão aqui, peço desculpas por não perceber o nome, né? Mas aí depois a Andressa poderá ajudar, né, a identificá-los, mas são pessoas muito, muito, muito queridas. Né? Quando eu vi a foto da Thalita, eu falei, nossa, que foto! Só que ao redor da Thalita há outras e outras mulheres maravilhosas, né? Charmosas. Eu falei, que elegância, tanto das mulheres como dos homens, né? E que mulheres fortes. Aí eu entendi por que que a Andressa também é esse, esse mulherão forte de fibra, né? Determinada.
interessada de ficar horas e horas na madrugada e discutir comigo, e eu perceber que ela estava entendendo, que ela dava conta. Ela deu conta conscientemente das teorias, não foi nada assim que eu complementasse, não complementei nada na monografia de Andressa, né? A não ser as orientações, e isso faz parte da minha tarefa mesmo, né? E tem aí muita coisa a ser feita, ela tem um corpus maravilhoso. Essa história vai ser publicada, né? Ela vai levar para a comunidade a publicação do registro com as informações oferecidas pelos vaqueiros boiadeiros, porque sem a informação dos vaqueiros boiadeiros, dos familiares e outros que contribuíram, a gente também não teria história, né? Iria contar o quê? Quem é que sabe contar a história do lugar? Quem é que sabe contar a história de ser vaqueiro, ser boiadeiro? Eu não sei, gente. Eu não sei. Essa enxerga ou enxerga aí eu chamava de colchão. Mas eu andava a cavalo só no pelo mesmo, né? Em pelo que eu andava a cavalo. Porque sempre fui muito desaforada, né? Então, e meus primos todos andavam a cavalo pelo, eu também queria ser alguém, né, da área rural metida, a andar em pelo também, né? Então, para mim era colchão, e depois que eu aprendi com a Andressa, que é enxerga, variando com enxerga, né? O próprio Laudelino Freire vai trazer isso, as variantes também. Andressa e toda a comunidade, os pais de Andressa, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. Espero um dia conhecer vocês. Dar um abraço em todos vocês, um abraço respeitoso pelos profissionais maravilhosos que vocês são, né? Eu já começo a gostar, e desde o início da pesquisa, vou perguntando o meu orientando, a minha orientanda, quem é fulano? Fala e eu me esqueço, e aí quem é fulano? Ah, esse é o Cass. Eu falei, meu Deus, que Cass é esse? Ele me mostrou aí, Andressa. Ah, é esse do boné, esse do chapéu. E que roupas maravilhosas, né? Que roupas... Gente, assim, eles são profissionais, embora eles não tenham consciência, pelo resultado da pesquisa, da grandeza do trabalho deles. Eles não têm essa consciência que eles são valorosos. Não. Como eles cuidam dos bois, né? E dos animais, da mula. E eu perguntei numa foto, e Andressa, e aqui? Isso aqui é o quê? É um burro, uma mula? O que que é? Né? E ela falou, não, esse aqui é uma mula. Porque eu não tenho, eu falei, eu sei que não é um cavalo. Pelo menos essa diferença assim eu consigo fazer. Mas qual a diferença de mula para jegue para outra classificação? Aí eu já tenho dificuldade só quem é mesmo, né? Da vivência profissional e da vivência doméstica também, né? Dos filhos, dos familiares, avós, bisavós, pais sabem diferenciar muito bem, cada um na sua profissão, cada um no seu espaço geográfico, e todos são muito importantes. Todos compõem o nosso país, todos. Não tem profissão menor e não tem profissão maior. E a gente aprende muito, muito mesmo. Então, foi um prazer conhecer a Andressa, agradeço a professora Roseli, que já levantou a mão aí, né? Pela indicação da pesquisa da Andressa, né? E certamente eu ainda irei dar um abraço da Andressa, né? Ela até perguntou: será que a gente não é parente, professor? Né? Tem Vieira em nosso nome, a gente não é parente. E eu falei, sei lá, mas depois eu vi aí que o nome do pai dela é Adão Vieira, né? Lá na minha cidade tem a família
de Adão Vieira, né? Não sei mesmo, né? Então, aí está para vir. Se for um prazer, se não for, uma alegria também, né? Somos todos do mesmo mundo, cada um com suas individualidades. Então, aí, mais uma orientanda que eu tenho muito carinho, muito mesmo, por todos eles, né? E do mestrado, doutorado, da graduação, né? Essas mulheres fortes. Né? Eu nunca tive uma orientando que não tivesse essa coisa, eu quero fazer, eu vou fazer, né? E cada um dando conta do que lhe cabe. Né? Uns vão mais além, outros, mas todos fazem monografia, todos fazem dissertação, todos fazem tese. Né? Então, Andressa, muito obrigada. Transmito o meu respeito, o meu abraço a todos da comunidade. A Thalita, o meu respeito, a minha admiração. Espero um dia conhecê-la, Thalita. Um abraço a todos os vaqueiros, vaqueiras, boiadeiros, boiadeiras, todos que lidam com o mundo do gato, né? Aí eu passo a palavra para a professora Roseles e depois para a professora Paula. É só um comentário, está anotado aqui, mas achei genial a abordagem que você fez sobre a questão do gênero, quando você se viu diante da situação de que as mulheres não queriam dar entrevista, né? Achei de muita sensibilidade você ter deixado isso claro. Às vezes, como pesquisador, a gente fica meio, às vezes até meio frustrado de pensar assim, nossa, eu pensei em entrevistar homens e mulheres, mas não consegui todos. Mas o que você fez, eu achei muito, muito, muito interessante e respeitoso, né? Quem sabe agora, depois do seu trabalho, depois das notícias que todo mundo terá do seu trabalho, quem sabe essas mulheres, como o professor Socorro já disse, tão valorosas, né? Tão profissionais quanto os homens, não comecem a se sentir assim como a Thalita se sente. Era só isso. Oi, Paula. Paula? Oi, Socorro, Andressa. Só quero parabenizar, né, Andressa, pelo trabalho lindo. A sua pesquisa tem muito a ver com a minha, né? Porque nós falamos sobre algo que é histórico. E quando a gente fala sobre história, né, mexe com as nossas raízes, é emocionante. E você falando aí sobre os boiadeiros de São Pedro das Tabocas, né? Você resgata aí um pouquinho da história deles, resgata a história do Norte de Minas, né? Que eu estou estudando sobre isso, e na história do Norte de Minas, né? Desde o século XVII, os currais de gado estão presentes aí na nossa região, aqui no Norte de Minas, né? Então, é algo bem, bem marcante. E falar aí sobre esse social dos boiadeiros, né? É bem significativo e vai ser uma pesquisa que vai ficar aí para a história da comunidade. Eu quero parabenizar e o trabalho está muito bem feito. Parabéns. Andressa? Obrigada, professora Paula, pelas palavras. Ela, assim como as demais, enche meu coração de alegria. E agora, com mais vontade ainda, nós vamos fazer as correções sugeridas por todas e seguir adiante. Não vai parar aqui, não. Então tá, gente. A próxima etapa agora, né? Nós vamos nos ausentar por poucos minutos. Vocês podem ficar à vontade aqui na sala, não iremos demorar, que é para emitir o parecer, né? Se a gente vai ou não aprovar a Andressa, né? Já perceberam que ela corre sério risco, né? Então, eu vou pedir licença alguns minutos, enquanto eu vou reunir com as professoras Roseli, Sônia, e a Paula também pode participar para ir aprendendo um pouquinho mais, tá, Paula?